Sim. Beleza, gente, então vai só. Então hoje vamos responder algumas questões envolvendo a nossa última aula, tá certo? E aí veja como a física, ela não tem limites. Quando falo limites, não é questão de dificuldade, mas é limites, divisões entre assuntos, certo? Qualquer assunto de física, ele pode ser cobrado em conjunto com o outro. Inclusive, eu vou fazer algumas questões aqui, tá? Que é até de física 3, tá certo? Mas vamos fazer. Tem questão aqui do assunto que a gente não viu ainda, mas vamos fazer, tá? Então lá. Então, a primeira questão que eu tenho aqui, ó, vou passar para vocês. Ela diz o seguinte, ó. Um atirador de facas faz seus arremessos a partir de um ponto P em direção a uma jovem que se encontra em pé, encostada em um painel de madeira. A altura do ponto P, ó, falou no dito curso, chegou. A altura do ponto P é de 2 metros e sua distância até o painel é de 3 metros. A primeira faca é jogada para o alto com uma componente horizontal da velocidade igual a 3 e a componente vertical igual a 4. A faca se move em um plano vertical perpendicular ao painel. Ou seja, é o papel que a gente está vendo aqui. Desprezando a resistência do ar e qualquer movimento de giro da faca em torno do seu eixo, do seu centro de gravidade, determine a altura do ponto que ela atinge o painel. Certo? Então, a pergunta podia ser uma coisa mais animada, né? Se eu tiver uma faca ou uma maçã na cabeça, eu podia perguntar se a menina sai viva do programa, certo? Mas a ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, o painel. Aqui está o ponto P, onde vai ser lançada a faca. A questão fala que essa altura é de 2 metros. A altura do ponto P é de 2 metros. E a distância do painel até o lançamento é de 3 metros. E a questão também diz que a faca, ao ser lançada, ela tem duas componentes. Ele já deu para a gente metade do serviço. Ele já disse que a componente no eixo horizontal, que é o nosso VX, vale. Aí só tem que cuidar para não confundir. No eixo horizontal, vale 3 metros. 3 metros. E no eixo vertical, VY, igual a 4 metros. 4 metros por segundo. Ok? Vamos lá. Então, o que é que eu preciso lembrar de lançamento balístico? Eu preciso lembrar que o movimento é nada mais do que a composição de dois movimentos independentes que acontecem simultaneamente. E lembre, a palavra simultaneamente é onde vai dar o caminho das pedras. Porque simultâneo quer dizer que tem o mesmo tempo. Tá? Então, o que eu preciso lembrar é que no eixo X, como eu não tenho nenhuma força no eixo X, eu tenho que a minha força resultante igual a zero. Isso conclui que o A também é igual a zero, o meu movimento é retilíneo uniforme. Então, no eixo X, eu posso garantir que a faca descreve movimento retilíneo uniforme. Já no eixo Y, eu tenho que a minha força resultante é a força peso, A vai ser igual a G, e aí você vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado.
E aí, quando você junta os dois movimentos, você vai ter uma parábola. Só que eu não vou trabalhar com a parábola. Eu vou trabalhar com esses dois movimentos independentes. O que que os dois movimentos têm em comum? O mesmo tempo. Então, é só. Então, se o painel está localizado a 3 metros à direita e a faca anda na horizontal com 3 metros, quanto tempo a faca demora para chegar lá? 1 segundo. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Então, ΔT vai ser igual a 3 por 3, igual a 1 segundo. Então, já calculei quanto tempo a faca leva para chegar no painel. O que tem que calcular? Eu tenho que calcular agora qual é a altura que a faca está nesse instante. Aí você pode jogar na equação de H igual a H. Aí eu não vou usar nem H, vou usar Y. Tá? Y igual a Y0 mais V0T menos, né? 1/2 de GT2. Porque se eu considero a minha orientação positiva para cima e a minha gravidade está apontando para baixo, a minha gravidade está ajudando ou está atrapalhando? Está atrapalhando. Então, se está atrapalhando, o meu movimento vai ser retardado. Ele vai frear, ele vai subir freando e depois vai cair. Tá certo? Então, Y vai ser igual. Y0 é a altura inicial, que vale 2, mais. Só que agora ó, é V0Y, porque é no eixo Y, né? Aqui é no eixo X e agora aqui é no eixo Y. Então, mais 4 vezes T, que é 1 segundo, eu calculei, menos 1/2 de G, que é 10, vezes 1 elevado ao quadrado. Então, Y vai ser igual a quem? 2 mais 4 menos 5. Cancela aqui, sobra um 5. Então, daqui eu tenho que Y vai ser igual a quanto? 2 mais 4, 6, menos 5 vai ser igual a 1 metro. 1 metro do chão. Um metro do chão. Certo? Claro, né? E aí o cara pode estar com a perna aberta e a faca vai cair no meio das pernas, né? Entre as duas pernas afastadas. Aí pouco importa o que vai acontecer. O que acontece é que a faca ela vai subir e vai descer e vai atingir aqui a 1 metro de altura. Coitada da menina, né? Vai acertar na altura do peito dela. Beleza? Então, a maioria das questões, gente, é sempre assim. Você tem que perceber que o caminho das pedras é que informa que o tempo que acontece num eixo é o mesmo tempo que acontece no outro eixo. Então, você vai sempre fazer o seguinte: você vai fazer num eixo para calcular o tempo, e depois de calcular o tempo, você vai no outro eixo e calcula o que ele quer. Acabou-se. É tudo assim. Agora, nem sempre é. Começa pelo eixo X e depois vai o eixo Y. Não. Você vai precisar saber quem você faz primeiro. Beleza? Então, questão 1, ó, foi para a caixa. Vou separar aqui. Que eu terminei economizando aqui um slide. Podia ter feito outro. Questão 2. Diz: um projétil é lançado obliquamente no ar
com velocidade inicial a 20, a partir do solo. No ponto mais alto de sua trajetória, verifica-se que ele tem velocidade igual à metade de sua velocidade inicial. Qual é a altura máxima em metros atingida pelo ângulo, ou pelo projétil? Aí alguém vai dizer, professor, não dá para fazer. Beleza, Juan, relaxa. Não dá para fazer a questão porque eu não conheço o ângulo. Né? Não sei. Ele podia até perguntar aí qual é o ângulo de lançamento. Mas o que é que ele disse? O que é que a gente precisa saber? Olha, eu sei que no eixo X, a minha velocidade permanece sempre a mesma. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, o nível do solo. Aqui eu tenho um corpo, vou chamar de corpo A. Esse corpo A, ele vai ter uma velocidade inicial V0. E eu não sei, né, quanto vale, mas eu sei que aqui ele vai ter uma componente horizontal, Vx, e vou ter uma componente vertical, que é o V0y. Então, perceba que esse Vx, ele vai ser o mesmo em qualquer ponto da trajetória. Em qualquer ponto da trajetória. Mas tem algo que acontece na altura máxima que a gente precisa lembrar. Na altura máxima, nesse ponto aqui, ó, de altura máxima, o que acontece? Ó, é o ponto que ele não sobe mais. Ó, subir da ideia de vertical. Então, quer dizer que a velocidade, a componente vertical é igual a zero. Então, quer dizer que a minha velocidade está totalmente deitada. Ou seja, eu só tenho Vx. Vy é zero. Então, o que a questão falou? Que a velocidade na altura máxima é a metade da velocidade inicial. Então, eu tenho que V0 é igual a 20 metros por segundo. Então, ele disse para a gente que na altura máxima, Vy é igual a zero. Conclusão, Vx é igual a V0 sobre 2. Se V0 é 20, 20 dividido por 2 é igual a 10 metros por segundo. Então, calcule aqui quanto vale Vx, já que Vx é o mesmo em qualquer ponto. Aí, se você lembrar de Pitágoras, aqui tem V0 que é 20, aqui tem Vx que é 10, e aqui vai ter o V0y. V0y. Vamos aplicar Pitágoras? 20 ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais V0y ao quadrado. Aí, V0y ao quadrado vai ser igual a 400 menos 100. V0y ao quadrado vai ser igual a 300. Gente, não precisa nem se preocupar em calcular isso. Por quê? Deixa eu apagar o lado de cá, para poder usar um espacinho maior. Boa noite, Matheus. Vou apagar o lado de cá. Não, então, só para fechar aqui a questão 2. Vou botar aqui o lápis agora. Ó, aí eu posso usar Torricelli.
y ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2gh máximo. Ou delta H, né? H máximo vou colocar já já. Delta H. Na altura máxima, a velocidade é zero. Aqui acontece aqui, ó. Vy é V0 sobre 2 e Vy igual a zero nesse ponto. Então, ficaria zero igual a V0y ao quadrado menos 2gh máximo. Então, ó, V0y. Era que deu uma congelada aqui no mouse. Agora, doutor mouse aqui. Vou apagar aqui. Deu. Vou apagar aqui que deu uma. O mouse deu uma congelada. Então, aqui daqui eu tiro que H máximo vai ser igual a V0y ao quadrado sobre 2g. Quem já viu essa fórmula lá em lançamento vertical. E mais quem é V0y? 300. Então, H máximo H máximo. Deixa eu só voltar que a tela escureceu. 300 sobre 2 vezes 10. 10 vai embora com 10. 30 por 2 vai ser igual a 15 metros. Então, 15 metros seria a minha altura máxima atingida pelo corpo. Tá? Ele só quer calcular a altura máxima, está respondido. Eu podia calcular qual é o tempo de subida, que é só pegar o V0y, né? Eu teria que calcular, né? Daria um valor quebrado, né? Tudo bem. Deixa eu apagar essa linhazinha do meio aqui, né? Continuação. Certo? Aí vamos piorar um pouquinho, né? Vamos piorar, porque por enquanto está só lançamento de projéteis. Né? Agora vamos misturar com outros assuntos da física. Tá? Mas o segredo sempre é: você trabalha no dos eixos para calcular o tempo no eixo, certo? Para jogar no outro. Aí você diz, professor, mas nessa questão aí não calculou o tempo. Porque nesse caso aqui, né, eu usei Torricelli. Tá? Se você quisesse usar V igual a V0 mais AT para calcular o tempo, para depois calcular, né, a altura máxima, poderia, só que aí você estaria fazendo duas operações. Aqui eu só usei uma. Tá? Então, lembre sempre da equação de Torricelli, principalmente quando eu não preciso saber o tempo e eu não quero saber o tempo. Né? Então, fica bem claro quando se usa a equação de Torricelli. Belezinha? Vamos lá. Então, vamos piorar um pouquinho a situação. Então, imagine agora, certo? Isso aqui vai ser o próximo assunto que a gente vai ver. Tá? Eu já estou adiantando para vocês. Eu vou até fazer um resuminho aqui. Diz lá o seguinte. Uma esfera maciça... Só um minutinho, gente. Vou pedir para baixar aqui a TV um pouquinho.
Olha lá. Uma esfera maciça A encontra-se em repouso na borda de uma mesa horizontal. A altura H de 0,45 metros. Então, já sei que essa altura aqui, ó, H, 0,45 metros. E colide frontalmente com a esfera A. A bola B, também maciça, desliza com a velocidade de 4. Então, a velocidade VB é igual a 4 metros por segundo. E a velocidade A é zero, porque a questão fala que ela está em repouso. Aí tudo bem. Sendo uma colisão inelástica, pronto. Aí eu preciso fazer um breve resumo, um spoiler da próxima aula. Né? Porque quando eu falo em colisões mecânicas, eu vou trabalhar com 3 tipos de colisões. Na verdade, 4, certo? Colisões mecânicas. Depois eu apago para responder a questão. Então, nós teríamos as colisões perfeitamente elásticas. Nós teríamos as parcialmente elásticas, as inelásticas e as superelásticas. Tá? Que a gente, para aprender isso, nós precisamos ver o que é o chamado coeficiente de restituição. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz imposto de renda, parte do imposto que é pago, em alguns casos, ele é restituído, ele retorna para quem pagou. Tá certo? Então, durante uma colisão, o que significa? Que durante a troca de energia ocorrida durante a colisão, parte dessa energia retorna para o sistema. Então, quando toda a energia retorna para o sistema, eu chamo que é uma colisão elástica, que é uma colisão que, na prática, ela não existe. Por quê? Porque quando existe uma colisão, logo de cara não tem um barulho, não tem uma deformação no corpo. Às vezes o corpo ele não pode esquentar, aquecer. Então, tudo isso que acontece é forma que a energia tem de dissipar. Então, na realidade, a colisão perfeitamente elástica, ela não acontece. Porque parte da energia ela é dissipada em outra forma de energia. Né? A energia ela não é criada, ela não é destruída. Ou ela é convertida, ou ela é transferida. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que o meu que esse coeficiente é de 100%. Em vez de usar 100%, eu coloco 1. O que significa? Durante a colisão, toda a energia que B passar para A, depois da colisão, A devolve para B. Já a colisão parcialmente elástica, ela diz o quê? Que parte da energia retorna. Então, se é parte, não é 100%. Então, ele vai ser maior que 0 e menor que 1. Tá certo? Ou seja, a minha energia após a colisão, ela é do sistema, vamos lembrar, do sistema, ela é menor do que a energia antes da colisão. Já na colisão inelástica, aí é o mais fácil que tem, geralmente quem mais se cobra, porque é quando toda a energia que foi, não voltou. Então, o vai ser igual a 0. É feito você pedir dinheiro a Poliano, R$10, né? E sumir da faculdade por conta de R$10. Né? É aquela história. A energia foi e não voltou. Já na colisão superelástica, aí uma coisa engraçada é como se a energia depois do choque fosse maior que antes.
Aí o meu E teria que ser maior que 1, tá certo? Então, fatalmente, esses dois casos, né? Isso explica, em termos, porque quando você pega uma bolinha e abandona de uma certa altura, ela vai, né? Ela vai cair de uma certa altura. E quando ela chega aqui, ó, ela chega com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial, ou velocidade antes. Depois da colisão, essa velocidade é uma velocidade depois da colisão com o chão. Perceba que a velocidade depois da colisão ela é menor do que a antes, a anterior. É por isso que a bola ela nunca retorna à altura inicial. Porque ela perde energia. Isso eu já estou desprezando a energia que ela perde durante a queda, tá? Por conta do atrito com o ar. Estou desprezando ainda a resistência do ar. Eu só estou contabilizando o impacto ocorrido com o chão. Tá? Então, aqui ó, é uma colisão parcialmente elástica. Como é que eu consigo visualizar? A altura que ele chega a H1 ela é diferente de H0. Tanto é verdade que essa bola vai subir, vai descer, vai bater de novo no chão, vai perder mais uma parcela de energia e não vai conseguir nunca chegar na parcela da altura anterior, até ela chegar e parar de pingar. Tá certo? Então, na colisão inelástica, aí tem uma coisa importante, porque ao invés de falar isso aula que vem, aula só disso, mas o que a gente precisa saber é que em toda colisão inelástica, desculpa, os corpos permanecem unidos após a colisão. Então, a grande dica, quando você ouvir falar colisão inelástica, é que passa a ser considerado um único corpo, tá certo? Então, vamos primeiro responder essa primeira parte que envolve, que a gente chama do capítulo conservação de energia durante a colisão. Então, antes da colisão, aqui está aqui, antes está aqui. E depois da colisão, o que vai acontecer? Se a colisão é perfeitamente elástica, B e A, eles vão voar com a mesma velocidade que eu vou chamar de velinha. Tá certo? Mas perceba que a massa vai aumentar. É a massa de A mais a massa de B. Então, o que a gente precisa lembrar, né? Lembrar do que a gente vai ver, engraçado, né? Mas é que em qualquer colisão que aconteça, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Eu chamo de Q, tá? Mas geralmente a gente chama de P. O que é que significa isso? Também é chamado de momento linear, tá? Momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. Então, quantidade de movimento é exatamente a grandeza que mede a massa do corpo vezes a velocidade. Tá certo? Então, por exemplo, a quantidade de movimento antes do sistema, isso aqui é do sistema, tá? Isso aqui é para o sistema. Então, antes são corpos separados. Então, vai ser quem? QA mais QB igual ao Q do conjunto. Chamado de Q'linha. Tá? Porque é a quantidade de movimento após a colisão. E tem que colocar conjunto, eu vou ter que colocar uma palavra melhorzinha. Eu vou colocar A mais B. A mais B. Aí a gente tem que lembrar que quantidade de movimento, Q ou P, né?
é igual a massa vezes a velocidade. Precisamos lembrar, se o corpo estiver andando para a direita ou para cima, velocidade você usa mais. Se o corpo estiver andando para a esquerda ou para baixo, a velocidade ela é negativa. A massa sempre é positiva. Então, ficaria quem? MA, VA, mais MB, VB. Igual a, se é o conjunto, são as massas. MA mais MB, vezes V'. Quem é V'? É a velocidade após a colisão. Aí presta atenção, ó. O cara A inicialmente está parado. Então, se está parado, ela não tem quantidade de movimento. Porque para ter quantidade. Lembra que a palavra movimento lembra velocidade? Então, para ter quantidade de movimento, obrigatoriamente tem que ter velocidade. Então, vamos lá. Então, quanto é a massa de A? Não diz, né? Não diz a massa, né? Mas são idênticas, né? Uma esfera A encontra em repouso na borda de uma esfera a altura 0,45 do solo. Uma esfera B, também maciça, delita com velocidade de 4 sobre a mesa e colide frontalmente com a esfera A, lançando ao solo conforme ilustra a figura. Sendo uma colisão inelástica, a esfera B retorna na mesma direção. Que doideira é essa? Ó, sendo a colisão inelástica, tem uma coisa errada aqui no enunciado, né? Porque ó, a esfera B retorna na mesma direção de incidência com velocidade igual a 2 em módulo, e a esfera B toca o solo a uma distância 2h da borda da mesa. Então, essa colisão ela não é inelástica, ela é parcialmente elástica, né? Porque se ela bate e volta, né? Ela não é inelástica. Inelástica é se elas permanecessem unidas, tá certo? Mas vamos fazer sem se preocupar com o tipo de colisão. Tá? Vamos continuar aqui. Então, o que é que eu tenho? Então, eu vou ter que apagar aqui, né? Aqui ficaria... Ó, aqui eu teria Q a linha mais QB'. Certo? Aí, vê só. Eu vou ter que fazer de trás para frente agora, então, porque como eu não sei que colisão é essa, eu sei que a velocidade B, ele bate e volta. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Porque o que eu escrevi só até agora foi resumo, certo? Então, dá para eu fazer a questão agora. Ó. Então, depois, o que acontece? Peraí, chegou lá isso. Ó, B, depois, a questão fala que B vai retornar com a velocidade de 2 em modo, mas se é para a esquerda é menos 2. A, B volta. E A, certo? E A, ela vai deslocar aqui, ó, até chegar numa distância de 2 vezes H, mas H não é 0,45, então aqui vai ser igual a 0,9 metros. E a altura é igual a 0,45. Então, aqui teria a minha velocidade de lançamento V0. Ó. Quando eu tenho aqui, eu tenho um caso particular chamado lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Então, o que é que eu preciso saber do lançamento horizontal? Um caso particular. Em todo lançamento horizontal, V0y é igual a 0.
E Vx é igual ao próprio V0. Tá certo? Então, vamos calcular aqui qual é o tempo de queda dele para saber quanto é que ele gasta para andar essa distância. Então, ó, no eixo Y, eu tenho que calcular aqui, eu posso calcular H igual a H0 mais V0YT mais ou menos 1/2 de GT2. Lembrando que aí eu vou considerar para baixo positivo. Então, se para baixo é positivo, o meu H0 é zero, porque está lá em cima. Então, H0 é zero. E a minha gravidade é positiva, porque a gravidade também está para baixo, está no mesmo sentido. Então, qual é a altura que ele vai cair? 0,45 igual V0Y é zero, porque no lançamento de projeto horizontal V0 é zero, e aqui ficaria 1/2 de 10t ao quadrado. Então, daqui dá para tirar que t vai ser igual ao quadrado, vai ficar igual a 0,9 sobre 10. Seria 0,09. Né? 0,09. Ou então, se alguém quiser fazer assim, ó. 9 0,9 é 9 vezes 10 a menos 1 sobre 10. Isso aqui seria 9 vezes 10 a menos 2. Se eu tirar a raiz quadrada, seria 3 vezes 10 a menos 1 segundos. Bom, então, calculei o tempo de queda. E aí, o que é que eu posso fazer? Então, se no eixo Y ele gastou esse tempo, 0,3 segundos, e já no eixo X, velocidade, ΔS sobre ΔT. Então, velocidade vai ser igual. Qual é a distância? 0,9 dividido por 0,3. Isso aqui vai ser igual a 3 metros por segundo. Essa velocidade aqui, ó, de 3 metros por segundo. Bom? Mas cuidado, que na letra E, ele quer saber quanto vale a velocidade A foi lançada ao solo. 3 metros por segundo é a velocidade no momento do lançamento. Tá certo? Aí eu preciso calcular nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó. Eu vou ter Vx para cá e para cá eu tenho Vy. Vou calcular Vx, vou calcular Vy e no final vou calcular Pitágoras. Sempre assim. VR. Vx não muda, vou calcular Vy. Qual é Vy? É só calcular qual é a velocidade ao chegar no tempo de 0,3. Então, ó. V igual a V0 mais GT. V igual. V0 é 0. 10 vezes 0,3. Porque são 0,3. Então, Vy também é 3 metros por segundo. Então, eu tenho para baixo 3, para cá 3. Eu tenho que calcular quanto vale o V resultante. V resultante ao quadrado, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. V resultante seria igual a raiz quadrada de quanto? 81. Aqui eu podia fazer assim, ó. Isso mais isso é 2 vezes 3 elevado ao quadrado. É a soma? Esse sai ser esse aqui, ficaria 3 raiz de 2. A minha velocidade resultante seria essa. 3
raiz de 2 metros por segundo. É a minha velocidade que ela tocou ao solo, tá? Ela tocou ao solo. Deixa eu só confirmar aqui o gabarito aqui na minha ficha. Que questão é essa? A 4 é? Bom. No meu gabarito está dando como 3, tá? Mas é porque ele está dando como resposta a velocidade do lançamento, tá? Mas é como se fosse a velocidade ao tocar o solo, tá? Então, a velocidade A, eu vou até alterar aqui, ó. Ao tocar o solo, tá? Porque é mais completa, tá? Se a pergunta fosse qual é a velocidade de lançamento, aí seria 3, que é aquela velocidade que ele é empurrada. Então, o que a gente sabe aqui, ó, é que acontece isso aqui. Aqui é o que acontece antes e aqui é o que acontece depois. Então, eu já estou vendo que nessa prova aqui, desse ano aqui, teve um conceito errado, certo? Ele chamou que a colisão ela é inelástica. Ela não é inelástica, né? Ela é parcialmente elástica, tá? É porque eu vou corrigir o seguinte. Nesse tempo aí, ele chamava colisão inelástica a colisão parcialmente elástica e a colisão perfeitamente inelástica, tá certo? Ele usava esse termo aí, em vez de usar colisão parcialmente elástica, ele usava colisão inelástica. E quando era inelástica, ele chamava perfeitamente inelástica, tá certo? Não tem problema. Mas a letra A valeu por 2, né, por 2 questões que a gente fez das 2 perguntas. Tanto quanto é a velocidade após a colisão da partícula A, quanto fizemos qual é a velocidade da partícula A ao tocar no chão. Nesse caso, seria 3 raiz de 2, que é exatamente a diagonal do quadrado, né? 3, 3, é só pegar L raiz de 2. Beleza? Vamos fazer a B agora. Para fazer a B, eu vou apagar aqui essa partezinha de baixo. A letra B, ela é o spoiler da próxima aula, tá certo? Porque a gente estava fazendo o comecinho da questão, porque ele falava que era uma questão de inelástica, mas na verdade não é inelástica, tá? Então, o que eu preciso agora é entender as 2 figuras, o antes e o depois. Porque, como eu falei, vou explicar e vou provar matematicamente a aula que vem, em qualquer colisão, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Porque eu estou desprezando as forças dissipativas e estou considerando um sistema isolado depois, tá certo? A gente pode colocar também a letra P para representar a quantidade de movimento, que também é chamada de momento linear. Então, vamos lá. Então, em A ficaria a mesma coisa. Ó. MB, VB, mais MA, VA, igual MA, VA', mais MB, VB'. Onde VA e VB são as velocidades antes da colisão e VA' e VB' são as velocidades A e B depois da colisão. O que é que eu sei? A questão diz que antes a velocidade B vale 4. A velocidade A vale 0. Está em repouso. Então, aqui eu posso cancelar logo aqui, ó. 0. Lembrando também que para a direita ou para cima, a velocidade é mais. Para a esquerda ou para baixo, a velocidade ela é
Negativo. Então, como antes B está andando para a direita, é mais 4. Então, ficaria massa de B vezes 4. Igual. Do lado de cá, A vai andar para a direita. Então, ficaria M de A vezes 3. Ó, a velocidade aqui, 3. Ó. 3. Menos M de B, porque mais, vou colocar até mais, já, mais M de B vezes. Só que B vai andar para a esquerda. Se é para a esquerda, ó, menos 2. Então, ficaria 3MA igual a 4MB mais 2MB. Isso aqui vai ser igual a 6MB. Ele quer a divisão de MA sobre B. Então, se você passar MB para cá, ficaria MA dividido por MB igual a 6 sobre 3. Igual a 2. Então, o que é isso que está falando? Eu sei quanto vale a massa de A, eu não sei. Eu sei quanto vale a massa de B, também não sei. Mas o que eu sei é que a massa de A é 2 vezes maior do que a massa de B. Tá? Então, essa questãozinha é a nossa próxima aula. Exatamente esse pedaço aqui. Ó. Esse pedaço aqui é o tema da nossa próxima aula, que é chamada de colisões mecânicas. Tá certo? Aí vai ver o conceito de quantidade de movimento, impulso. Tá? É exatamente onde a gente vai aplicar esse exemplo aí. Tá? Não precisa nem perguntar se essa questão é forte para cair em prova, né? Porque ela envolve, né, outro capítulo da física. Então, basicamente, né, faz uma bolinha nessa questão, certo? Apenas com a ressalva da falha teórica no enunciado da questão. Certo? Porque ele fala com colisão inelástica e, pelo que ele fala, não é inelástica, tá? Se ela fosse elástica, sabe o que ia acontecer? B ia bater, se fosse massas iguais também, B ia bater, ficar parado, e A ia sair com a velocidade B. Aí seria uma colisão perfeitamente elástica de massas idênticas. Aí vai ver caso a caso, para a gente tirar todas as dúvidas a partir de semana que vem. Certo? Beleza? Vamos seguir? Vamos agora. Essa eu tirei até da minha apostila. Tá? Essa até fiz o recorde da minha apostila, né? Tem até a marca lá em cima. Porque é uma questão do lançamento no interior de um campo elétrico. Olha, Física 3. Tá? Lá em Física 3, vocês aprendem campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico, corrente elétrica, resistência, certo? Até chegar no magnetismo. De lá, no instante T igual a zero, um elétron carga negativa é projetado em um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X, com velocidade V0 de 4 vezes 10. Eita, danado, conta aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Eu acho que é a oitava, né? Deixa eu ver rapidinho. Só aumentar aqui o zoom aqui. É a quinta, tá? A velocidade inicial, 4 vezes 10 a quinta metros por segundo. O ângulo é 30 graus, né? E o que eu tenho mais? Considerando que o elétron se move no campo elétrico no interior de campo E, 100 newtons por coulomb. O tempo que o elétron levará para cruzar novamente o eixo X, ó, vê só, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte. Vamos fazer uma revisãozinha de elétrica aqui. Olha lá.
Quando eu tenho uma carga geradora, tá? Aqui eu estou trabalhando com campo uniforme, mas vamos chegar lá. Uma carga geradora positiva, essa carga geradora, ela vai gerar na sua vizinhança um campo de afastamento. Não é um campo de repulsão, não, tá? É um campo de afastamento. Então, aqui, ó, é um campo para lá. Tá? Porque atração e repulsão tem a ver com força. Tá? Não tem a ver com campo. Beleza. Agora, se eu colocar no interior desse campo uma carguinha positiva ou uma carguinha negativa, elas vão se comportar de maneiras diferentes. Por quê? Tanto nessa carga positiva quanto a carga negativa, o meu campo ele vai ser o mesmo. O campo ele vai ser para lá. A diferença é que quando Qzinho ele é positivo, a força elétrica, que eu vou chamar de força Eiffel, ela tem o mesmo sentido do campo. Então, se o meu campo é para lá, a minha força também é para lá. Já quando a carga ela é negativa, a força elétrica tem sentido oposto ao campo elétrico. Então, nesse caso, meu campo é para lá, a minha força elétrica é para cá. Força elétrica. É por isso lá que na elétrica, vocês aprendem lá no princípio pela lei do Fay, o francês, que cargas de mesmo nome se repelem e cargas de mesmo nome se atraem por conta disso. Tá? Então, no nosso caso, o que acontece? Aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, ao meu elétron, que ele não fala aqui, mas vamos desprezar a massa do elétron, já que a massa do elétron é muito pequenininha. Então, aqui o que acontece? O meu campo elétrico é para cima. Se a carga é negativa, para baixo tem a minha força elétrica. Se eu não desprezasse a força peso, teria também para baixo a força peso. Aí eu teria que somar as duas forças. Tá? Mas vamos desprezar a força peso aqui, já que a massa é pequenininha. A massa de um elétron é 10 elevado a menos não sei quanto. Tá? Então vamos lá, deixa eu apagar agora para a gente poder fazer a questão. Então aqui a gente acabou de ver que esta velocidade ele vai descrever, ó, essa trajetória aqui, ó. A questão quer saber quanto tempo demora para ela subir e descer. Certo? Então, na verdade, o que ele quer que você calcule é 2 vezes o tempo de subida. Que ela vai subir e vai descer. Cuidado, viu, para ninguém fazer isso. Tempo de subida é V0Y sobre G. Cuidado que agora não é a gravidade, né? Você tem que fazer o quê? Aí vem um pouquinho lá de Física 3, né? Se o aluno fizer V0Y sobre G, vai dar errado, porque está fazendo se não fosse um campo gravitacional. Eu estou fazendo isso no interior do campo elétrico. Quando esse campo elétrico ele é constante, o campo elétrico constante, eu posso fazer que a força elétrica é igual ao campo vezes a carga. Pode até fazer a comparação com a força peso. Peso é igual a quem? Ao campo gravitacional vezes a massa. Aqui é o campo gravitacional e aqui é o campo elétrico. Só muda isso. Então, vamos calcular. E aí também sabe, né? Que a força resultante, que é igual à força elétrica,
é igual a quem? A MA. Então, isso aqui vai ser igual a M vezes A. Então, quem é a minha força, o meu campo? O meu campo é 100. 100 vezes a carga do elétron, Ezinho, que é igual a massa M vezes A. Então, o meu A vai ser igual a 100 vezes E sobre M. Vou deixar aqui para ver se a gente consegue cancelar mais na frente. Onde Ezinho é a carguinha, né? Então, é que eu teria que V igual a V0 T menos 1/2 de A T ao quadrado. Eu acho melhor não usar essa expressãozinha, porque tem primeiro igual. Vou usar o V igual a V0 mais AT. VY igual a V0Y menos AT. Velocidade final, que é lá em cima, é 0. Inicial é a componente V seno θ. Então, V0Y é igual a 4 vezes 10 à quinta, vezes o seno de 30, que é 1/2. Então, V0Y vai ser igual a 2 vezes 10 à quinta, metro segundo. Calculei o A. Então, ficaria 2 vezes 10 à quinta sobre... Não, sobre nada. Tá aqui. Menos A vezes T. Então, T vai ser igual a 2 vezes 10 à quinta dividido por A. Então, está aqui a minha expressão. Infelizmente, né, eu vou precisar usar o valor da carga elétrica e o valor da massa elétrica. Né? Eu vou pegar aqui os dados na internet para colocar. Então, massa do elétron. Massa do elétron. Vamos usar aqui. Ver qual é o valor que ele dá. Ele diz aqui, ó, a massa aproximadamente, a massa 9 vezes 10 a menos 31 quilos. Olha o tamanho da massa. E a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui ficaria aqui, ó, 100, que é 10 elevado ao quadrado, vezes a carga. Aí em módulo, tá? Isso aqui é em módulo. 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 9 vezes 10 a menos 31. Então, vamos calcular essa continha maldita aqui, certo? Aqui eu teria aqui, ó, esse 10 aqui, com isso aqui, vai ser 10 a menos 17, né? E aí 17 para 31 seria igual a menos 14, né? Menos 14. E aí só falta dividir quanto vale 1,6. Vou dividir aqui. Aí. Abrir a calculadora aqui, gente, rapidinho. Aí é um tipo de questão que eu não gosto por conta dessa parte das contas. 1,6 dividido por 9. Daria 0,17. 0,17. Aí você substitui aqui, ó. O tempo, lembra que isso aqui é o tempo de subida, né? O tempo que eu quero é 2 vezes. Então, tempo total, tempo de permanência no ar, é 2 vezes o tempo de subida.
Deixa eu calcular separado aqui. Vai ser igual, deixa eu calcular separado aqui, para depois a gente calcular, porque senão né, tu vai esquecer de multiplicar por 2. Então, o tempo de subida é igual a 2 vezes 10 à quinta, dividido por 0,17 vezes 10 a menos 14. Então, 2 dividido por 0,17 daria 11,70 e... né? Daria 11,70 alguma coisa, vezes 10, ó. 10 a... Só que aqui, ó, peraí, calma um minutinho aqui, ó. É 10 a mais 14, né? Mais 14. Então, ficaria 10 a menos 9. Menos 9 é nano, tá certo? Então, tempo de subida seria aproximadamente 11,7, tá? 11,7 vezes 10 a menos 9, só que é 2 vezes isso. Subida é C. Então, tempo de subida, isso vezes 2, daria 23 tempo de permanência no ar, 2 vezes o tempo de subida, e seria igual a 23, aproximadamente, vezes 10 a menos 9. Aproximadamente. Apesar de estar mais para 24 do que para 23, mas... Tá? Se eu fosse usar o peso aqui, né, aí a conta ia ser cabulosa, né? Porque a minha força resultante seria igual a força-peso mais a força elétrica, que seria igual a M vezes A. Aí ficaria E vezes Q mais mg, igual a MA. Aí você teria que fazer uma conta maior. Pode ser que nesse caso aqui eu consiga encontrar 23 exato, mas aproximadamente eu já consigo matar a questão. Olha de onde essa questão é, ó. Do ITA, né? O ITA é para cair os cabelos mesmo. Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É um dos vestibular mais difíceis do Brasil. Vamos lá, né? Só pegar um carregador aqui rapidinho. Certo? Então, tirando essa parte dessa quebra das contas aí, mas como a gente usa calculadora, não é problema. Né? Isso é ruim para quem lá faz essa conta e não tem calculadora. Aí realmente é dureza. Mas era uma época que a prova de física era mais matemática do que física. Então, o pessoal sofria por conta disso. Vamos lá. Vamos lá? É o seguinte, ó. Um balão aerostato parte do solo plano com um movimento vertical.
subindo com velocidade constante de 14 metros. Ao atingir a altura de 25 metros, seu piloto lança uma pedra com velocidade igual a 10 na direção em relação ao balão e formando 37 graus. Então, o que acontece? Quando eu chego a uma altura de 85 metros, desculpa, de 25 metros, eu vou arremessar uma pedra, certo? E essa pedra vai ser arremessada com a velocidade de 10, com ângulo de 37 graus. A distância entre a vertical que passa pelo balão é quanto, né? Ele quer saber a que distância ele chega no chão. Certo? Vamos lá, deixa eu passar aqui o carregador aqui para o... Então, lá. Então, o que acontece? Então, quando a pedrinha chega aqui, ó, aqui está o solo. E quando a pedra chega nessa altura aqui, ó, de 25 metros, ela vai ser arremessada com essa velocidade aqui, ó, de 10. Certo? Com um ângulo, com a horizontal, de 37 graus. Aí a primeira coisa que você faz é decompor. Para cá, você tem Vx e para cá, você tem V0. Só um detalhe, viu, gente? Perceba que o cara lançou de dentro de um balão, e esse balão está subindo com a velocidade de 14. Então, além do V0Y, tem uma velocidade para cima de 14 metros por segundo, que é a velocidade do balão. Então, aqui eu posso calcular que Vx é igual a 10 vezes cosseno de 37, ok? E V0Y vai ser igual a quanto? É 14 mais 10 vezes seno de 37. Eu tenho que somar a velocidade do balão. Então, daqui eu tiro que cosseno de 37 é 0,6. Então, 10 vezes 0,6 igual a 6 metros por segundo. E aqui eu tenho 14 mais 10 vezes 0,8. 14 mais 8 serão 22 metros por segundo. Então, ele quer saber qual é a distância. Então, se eu calcular aqui, né? Ele vai subir, né? E vai descer. E ele quer saber essa distância D aqui, ó. Essa distância horizontal. Certo? Então, vamos lá. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu preciso calcular qual é o tempo. Posso chegar até lá em cima, né? Até lá em cima. Esse tempo aqui. E depois calcular. Vamos calcular direto, né? H igual a H0 mais V0YT mais ou menos 1 meio de GT2. Eu vou adotar que para cima seja positivo. Então, para zero, meu zero é lá no chão, né? Mas ele larga da posição de 25. Então, ficaria a posição final 0 igual a 25 mais quanto é a velocidade de 22 t menos 5t ao quadrado. T ao quadrado. Teremos aí uma equação de 1 grau, né? Vamos ter que encarar aqui, ó. Delta vai ser igual a... Eu acho que não foi a melhor solução, mas vamos lá.
22 elevado ao quadrado, menos 4, com menos vai ficar positivo, 5 vezes 25. Então, o delta vai ser igual. Vou calcular aqui. Torcer para dar um delta positivo, ou positivo. 22 ao quadrado, 484, mais 4 vezes 5 vezes 25. Daria 500. Mais 484. Eita, não vai dar exato. Ó. Aí vamos lá. Já cheguei aqui, então aqui seria 984. Então, o tempo vai ser igual a menos B, menos 22, mais ou menos a raiz disso, sobre 2 vezes A. Quem é A? O A vale menos 5 aqui, né? Cadê o A? A minha equação está aqui, né? Então, ficaria menos 5. Então, T vai ser igual a menos 22, mais ou menos 31,36 sobre menos 10. Aí, ó, meninas do tempo negativo, né? Tem um tempo aqui que vai ser negativo, não existe, né? Então, menos 22 com mais 31, então menos... Eita, fechei aqui a janela, peraí. Menos 22 daria 9, sobre 10 seria 0,93. Só que esse menos aqui, com menos aqui ficaria positivo. E o outro ficaria negativo, não existe. Então, meu tempo seria 0,93. Então, T igual a velocidade Vx, que é quanto? A gente calculou aqui, vale 6. Vezes 0,93. Esse tempo aqui está erradinho. Vamos calcular esse tempo de novo aqui. Deixa eu apagar a coisinha aqui, rapidinho. Deixa eu fazer aqui de melhorzinho. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos multiplicar tudo por menos 1. Ficaria 5t ao quadrado, menos 22, menos 22t, menos 25, igual a 0. Então, delta vai ser igual a menos b ao quadrado, né? Menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes menos 25. Aqui está certinho. Delta igual a 484 mais 500. Igual a 984. Eu tenho que meu tempo, T, menos B, daria 22, mais a minha raiz, 984, dividido por 2 vezes A. Ó, aí daria 22 mais, né? Ó, tá errado aqui, ó, 22 mais 31 ponto. Deixa eu só voltar aqui.
984 raiz quadrada, 31. 31 mais 22 daria 53. Então, T vai ser igual a 53,36 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a 5,336. Então, minha distância D é Vx vezes isso. Tempo de permanência no ar. Que é igual a 6 vezes 5,33. Então, dividir isso por 10 vezes 6 daria aproximadamente 32,02. Aproximadamente 30 metros. Só confirmar aqui o gabarito. Letra A, né? Questão 8. Isso. Beleza. É? Não, foi a melhor forma de responder, né? Mas... lembrando que o outro tempo vai ser negativo, né? Tempo negativo não conta. É só uma telinha. Tá? Então, veja que... Ô, professor, aí a gente vai pelo resultado que chega mais próximo, né? Porque na verdade, né? Deixa eu tentar fazer pelo processo aqui para ver se a gente consegue, tá? Vamos fazer aqui junto. Peraí, deixa eu botar aqui na outra tela e ligar aqui a minha câmera. A câmera não, minha calculadora. Vamos lá. Vamos fazer de novo, tá? Vou apagar daqui para baixo, tá? Vamos ver que valor dá. Porque essa raiz quadrada aqui foi que atrapalhou tudo, tá? Porque eu não usei toda... bicho, porque eu usei todas as casas decimais. Deixa eu ver aqui, ó. Entendeu? Era para ter usado todas as casas decimais para dar menor. Dá 31,368, um monte Já chega mais perto desse. Mas vamos lá, vamos fazer de outro meio. Vamos fazer de outra maneira. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Agrava esse tempo aqui, que foi de 5,33, tá? Vamos ver se você consegue achar esse tempo igual. Ó, vamos fazer primeiro o seguinte, ó. De A, do ponto A para o ponto B. Tá certo? E depois do ponto B até o ponto C. Tá certo? Então, de A para B, o tempo de subida é V0Y sobre G. Quanto é o tempo de subida? A velocidade inicial, 22. 22 por 10, ó, os quebrados aparecendo, ó. 2,2 segundos. Mas pelo menos esse quebrado está mais simpático. Beleza, mas eu preciso calcular que altura é essa aqui, ó. A altura máxima que ele chega. Então, a altura máxima que ele chega, eu calculo como? Por Torre série, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2G vezes ΔH. Então, V final é zero, né? Na altura máxima é zero. Igual a 22 ao quadrado menos 10H. Então, H vai ser igual a 22 ao quadrado, a gente já calculou, né? Que é 484 por 10 é igual a 48,4 metros. Beleza.
Mas lembra que ele já estava a 25 metros do chão, né? Então, ó, vou até anotar esse valor aqui, ó. 5,336, tá? Vê se a gente chega lá. Já calculei 2, né? 2, vamos lá. Vamos calcular aqui de lado agora. Agora, no trecho BC, no eixo vertical, a velocidade é lá em cima é zero, né? E ele vai cair em que altura? A altura de queda vai ser 48 mais 25, né? Então, aqui eu vou ter que H igual a H0 mais V0T mais 1 meio de GT2. Se eu considerar que para baixo é positivo, a minha altura inicial é zero. A minha velocidade inicial também é zero, porque não tem VY lá em cima. Então, quanto é que a minha altura de queda, né? Deixa eu pegar a altura de queda. Seria quanto? Seria 25 mais 48,4. Daria 73. 73. Então, 73,4. Igual a quanto? A 5t ao quadrado. Então, t ao quadrado seria igual a 73,4 por 5. Opa, vamos calcular isso. 73,4 dividido por 5. 14,68. Pronto, 14,68. Perfeito. Quanto é essa raiz quadrada? Seria tempo de t seria igual a 3,83 segundos. Então, quanto seria meu tempo de queda? Seria isso aqui mais isso. Vamos lá. Então, veja que vai dar uma diferençazinha aí, ó. Então, aqui eu teria que o meu tempo total de Fica 6,03. então, seria 6,03 segundos, que seria a soma de 2,2 mais 3,83. E aí, o que é que eu faço? Minha distância D vai ser igual à velocidade Vx, que é 6, vezes 6,03. Deu 36,18. Foi Bom, maior. deu maior. Tá? Então, peraí, calma. Vamos lá. Deixa eu calcular todas as casas desse daqui. Mais 2,2 vezes 6. Daria 36,18. 36,18. Então, nesse caso aqui, ó, a minha resposta seria 40. Está mais perto de 40. Tá? Mas vamos desconsiderar as letras e ficar com a resposta quebrada. Tá? Ô, professor, então se eu tivesse feito naquela primeira vez que o senhor fez, daquele jeito, estava errado? Veja só, não é questão de estar errado, né? Porque a questão é questão de aproximação. Né? De aproximação. Né? Então, tanto faz os dois valores, estaria Deixa eu ver quanto é que está um valor exato aqui, né? Deixa eu ver ali, de outra maneira, né? Porque também às vezes acontece que ele mandou usar G igual a 10, né? Aí, ó, V, isso. E também, né? Porque H igual a H0 mais V0T menos o meio de GT2. Então, a altura final, altura do solo é zero, então ficaria 25, igual 22t menos 5t ao quadrado. Beleza.
Aí ficaria a raiz de 484, é isso? Então, a raiz de 484, deixa eu consigo usar tudo aqui. 484, raiz quadrada. Poxa, deu 22 aqui. Não, desculpa. Então, agora que o delta aqui. Delta deu quanto a raiz? Deu 900, né? Deu 484 mais 4 vezes 20, 4 vezes mais 500, né? Daria 984. Então, 984, raiz quadrada, daria 31, não sei quanto, mais 22, 53,36. Dividido por quanto? Por 2A, que é 10. Dividido por 10 vezes 6. Aí dá uma diferença grande aí, mas paciência. Tá dando um, tá dando 32 e o outro tá dando 36. É questão de arredondamento aí. É, como os dois valores passou de 30, acho que seria mais o 40 mesmo. Aí o gabarito é o que menos importa, né? Porque aí é que a gente tá treinando aqui, né? Mas a ideia, claro, que num dia de prova eu não posso deixar isso para vocês. Entendeu? Eu não posso deixar, porque 32 está mais perto de 30 e 36 está mais perto de 40. Então eu teria que admitir as duas respostas, dependendo do método que você calculou. Vamos ver só uma coisa aqui, peraí, vamos ver só uma coisa. Ó, vê só, se ele leva aqui, ó, lá vai eu escrever com a caneta no papel, achei que vai sair aqui, ó. Se ele leva 2,5 para chegar aqui, ele leva 2,5 para chegar aqui também, concordam? Nesse ponto aqui, ó. Na mesma horizontal, o tempo subido é igual ao tempo descido. Então, nesse caso aqui, ó, daqui para cá eu tenho quanto? Eu tenho um x de 4,8, não, 4,4 vezes 6. Então, 4,4 vezes 6, 4,4 vezes 6, 26,4. pronto, 26,4. Então, quer dizer que eu já andei aqui, ó, daqui para cá, 26,4. Falta calcular quanto vale esse pedacinho agora aqui, ó. Certo? Daqui para cá. Aí, nesse ponto aqui, que eu tenho o quê? A minha velocidade que eu tinha para cima é que eu tenho para baixo. Mesma coisa. Se eu tinha 22 para cima, eu tenho agora 22 para baixo. E vou cair a altura de 25. Vamos calcular agora. H igual a H0 mais V0T mais o meio de GT2. Então, para baixo, positivo. Aqui em cima eu vou chamar de 0. Aqui de 25. Velocidade 22T menos 5T2. Ó. Eita, caraca. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Vamos calcular. Então, aqui ficaria quanto? Passando para cá, ficaria 5T2 menos 22T mais 25 igual a 0. Então, delta. Delta. Delta seria igual a menos 22 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 25. Aqui é ao contrário. Então, delta vai ser igual a 484 menos... É sério isso? Não, Jesus. Vamos não. Né? Ó, H final 25
abaixo positivo, a gravidade, opa, tá errado aqui é mais, ó. Aqui é mais. Passa para cá, fica menos. Então, ficaria mais, aqui um menos, ó. Vem aqui. Miséria. Menos. Então, aqui ficaria mais. Tá a mesma coisa. Né? Mais 500, delta vai ser igual a quanto? A 984. Não, tá errado aqui, né, gente? Ó, se eu vou lançar ele com 22 e vai cair só 25 metros, não pode dar esse tempo todo. Peraí, deixa eu apagar essa aqui para ali baixo. Então, o que acontece? Então, aqui teria igual a quanto? Seria igual. T vai ser igual a menos 22, opa, mais ou menos, quanto é que dá aquela razão, aquela raiz quadrada? 984 raiz quadrada? 31,36. 31,36. Vou deixar aqui. Na verdade, seria 37, tá? 37. 37 sobre 10. Então, aqui ficaria quanto? Seria 31,37 menos 22 dividido. Errei aqui a conta, peraí. 22 menos 31,37 22 menos 31,37 dividido por 10 daria 0,937. Aí 937, certo? 937 vezes 6, então o Dzinho aqui embaixo, 0,937 vezes 6, isso aqui vezes 6, daria 5,662 metros. E aqui esse pedaço foi quanto que a gente calculou? 26,4, foi? Aí mais. Hã? Pronto. Aí, ó. Menos 26,4 vai dar 32,02. Esse? Paciência, paciência. Fizemos de 3 formas, certo? E aí deu 3 respostas diferentes. Então, paciência. Aí vamos esquecer da nossa vida essa questão. Faz parte. Ah, agora o resultado deu o mesmo do primeiro, né? Não deu exatamente igual? Foi. Pois é, então. É só questão de matemática. Tá? Matemática. Vamos lá, fazer mais essa aí. A saideira de hoje. Essa era para ter sido a primeira, agora essa não tem nem graça. Uma bola é lançada verticalmente para cima, com velocidade 18, para um rapaz situado em um carrinho que se move segundo uma reta horizontal com 5. Então, na verdade, essa bolinha, ó, você tem uma velocidade para cima de 18 e para cá tem a velocidade devido ao andar do carrinho, de 5 metros por segundo. Depois de atravessar um pequeno túnel, o rapaz volta a recolher a bola, a qual acaba de escrever uma parábola conforme a figura. A altura H alcançada pela bola e o deslocamento horizontal pelo carrinho valem. Então, a primeira coisa, ó, se eu tenho 18 aqui, ó, no eixo Y,
Vy igual a V0Y mais ou menos GT. Então, 0 igual a 18 menos 10T. Tempo igual a 18 por 10, 1,8 segundos. Só que leva um tempo para subir e um tempo para descer. Então, tempo de permanência no ar é 1,8 por vezes 2, ó, divide não, vezes 2, igual a 3,6 segundos. Aí eu posso calcular a altura máxima, Torricelli, né? Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2G delta H. 0, 18 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Então, a altura máxima, 18 ao quadrado, deixa eu abrir a calculadora aqui de novo. 18 ao quadrado, 324 dividido por 20. Esse valor dividido por 20... 16,2. 16,2. Essa não tem nem o que chorar. 16,2 metros. Então, ou é a letra A ou a letra B. Vamos calcular agora o X, né? X vai ser igual a eixo X, ó. Eixo X. X é igual a quem? A Vx vezes o tempo de permanência no ar. Eu tenho 3,6 vezes 5, que é a velocidade do carrinho. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 18. 18 metros. 18 metros. Tem até, acho que uma propaganda de cerveja na internet. O cara vem numa lancha e pega uma cerveja e arremessa para cima, por cima de uma ponte. Ela sobe e cai na mão dele. É a comprovação científica dessa questão. Se aquilo não for montagem, tá? Com certeza, tá? Mas a ideia é essa. Tranquilo, gente? Então, pessoal, vou encerrar agora a aula, porque eu vou lançar as notas de PO agora. Tá? Então, atenção aí para a galera de PO aí, que vai ser lançada agora. Tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite, Lança lá a nota de PO que o pessoal tá nervoso. mas eu não podia lançar não, porque o sistema